Ô pessoal, boa noite, tudo bom? Mais uma aula aqui, de matemática. A gente vai dar continuidade ao que nós iniciamos na aula passada. Lembra que nós estávamos vendo a relação de conjuntos, né? E aí ficou somente uma questão para a gente resolver da apostila anterior. E vamos lá pegar. Ó. Lembra que nas aulas passadas nós estamos trabalhando a relação toda de conjunto. Vimos as operações de união, interseção, todas as relações que a gente já viu anteriormente. E fizemos alguns problemas já um pouco mais estruturados na forma do Enem, né? Algumas questões anteriores, para a gente relembrar, né? A relação, utilizamos aquela fórmula da união dos elementos aí na questão número 4 e vimos toda essa relação. Vamos só fechar a última questão que a gente tem, que ficou da aula passada, para a gente poder dar sequência aí e poder pegar aí o outro assunto, que é conjuntos numéricos que a gente tem como relação, tá? Vamos pegar aqui a questão que ficou anteriormente. Então, eu tenho o seguinte, ó. Vamos ler a questão para a gente poder entender. Ele diz que um supermercado conta com 5 caixas disponíveis para pagamento. Foram instaladas telas que apresentam um tempo médio gasto por cada caixa para iniciar e finalizar o atendimento de cada cliente. E o número de pessoas presentes na fila de cada caixa em tempo real. Um cliente, na hora de passar sua compra, sabendo que cada um dos 5 caixas iniciará um novo atendimento naquele momento, pretende gastar o menor tempo, aí a gente tem que entender, ele quer gastar o menor tempo possível que ele tem aí para relacionar aqui. Então, tenho que entender que ele quer gastar aqui o menor tempo possível que ele tem aqui, tá? E aí, o que eu vou precisar fazer aqui nesse caso? Menor tempo possível que eu tenho. Eu preciso entender que cada caixa ele vai atender conforme o tempo relacionado e o número de pessoas que estão aí. E aí, de espera na fila. Ele observa que as telas apresentavam as informações a seguir. Aí ele põe em cada caixa a identificação de número de pessoas que ele tem aí. Então, no caixa 1, ele diz que tem atendimento de 12 minutos com 5 pessoas na fila. No caixa 2, atendimento de 6 minutos com 9 pessoas na fila. No caixa 3, atendimento de 5 minutos com 6 pessoas na fila. E caixa 4, atendimento de 15 minutos com 2 pessoas na fila. E o caixa 5, 9 minutos com 3 pessoas na fila. Para alcançar o seu objetivo, o cliente deverá escolher o caixa. Bom, como é que eu devo analisar isso? Ele está te dando o tempo necessário para atendimento a cada cliente e o número de pessoas que eu tenho na fila. Como é que eu vou determinar, então, quanto tempo é necessário que ele vai ter ali? Parece uma coisa complicada, mas se você observar aí, na verdade, eu só vou trabalhar com a operação de multiplicação. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, eu tenho aqui no caixa 1, eu tenho 12 minutos vezes o número de pessoas, que é 5. Tá? E aí eu vou multiplicar. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Então, aí ele vai levar 60 minutos ao todo para atender essas 5 pessoas. No caixa 2, ele tem 6 minutos para 9 pessoas. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 9. 9 vezes 6, 54. Ele já aí leva só 54 minutos para atender esse número de pessoas. Então, se tivesse só as duas, você já teria aí a segunda como menor tempo de espera. Na terceira, ele tem 5 minutos e vai atender um total de 6 pessoas. 5 vezes 6, 30. Então, eu teria 30 minutos para atender. Então, essa aí já passa a ser um tempo mais rápido que eu tenho. Então, a terceira já seria o tempo mais rápido. Vou para a próxima. Ele teria 15 vezes 2. Daria um total também de 30 minutos. Então, você vai vendo aí que cada um deles vai atender conforme a quantidade de clientes e o tempo necessário para atingir esse número de clientes. E, por último, ele tem 9 minutos para atender 3 pessoas.
Então, o total que ele vai ter é 27. O que ele quer? Lembra que aqui o que ele quer é quanto ele vai gastar, ó. Aqui, ó, gastar o menor tempo possível na fila. Então, qual é que tem o menor tempo possível? Eu tenho aqui, ó, a relação o caixa 5. Tá vendo? Ela parece um problema com dificuldades, mas você só usa aí a multiplicação, ou seja, você vai multiplicar o tempo que ele leva para atender o número de pessoas. Então, eu consigo multiplicar e determinar o tempo total que ele vai gastar para atender esse número de pessoas. E aí eu tenho a alternativa correta aqui, ó. Letra E é a minha alternativa correta. Tá? Então, nesse momento, a gente fecha aí aquela relação de problemas com conjuntos, tá? Toda aquela relação de problemas, aí algumas operações diretas, e vamos iniciar esse novo assunto, que é o assunto onde a gente vai determinar aí os conjuntos numéricos, tá? Vou pegar aqui para a gente poder trabalhar a relação que nós temos agora. Ó. E aí, vamos relacionar esses elementos aí, conjuntos numéricos. Vai ter alguns pontos aí que a gente não vai se aprofundar muito, até mesmo porque o Professor Brasil amanhã já vai pegar uma parte de números múltiplos e divisores, mas eu vou dar uma pincelada de modo geral e aí ele amanhã aprofunda mais para que você possa entender esse conteúdo aí relacionado, tá? Então, quando você trabalha, eu tenho aí o primeiro elemento, conjunto, introdução aos conjuntos numéricos, tá? Os conjuntos numéricos são agrupamentos de números que compartilham propriedades semelhantes. No Enem, mais do que decorar fórmulas, você precisa entender em qual conjunto o problema real se encaixa. Seria de contagem, de medição precisa e divisão de bens, tá? Então, quando ele fala no Enem, eu preciso entender cada um dos conjuntos numéricos para quando eu for resolver as questões que eu tenho, para poder saber qual conjunto numérico ele vai se encaixar. Então, eu preciso saber como eu classifico e como eu identifico cada elemento desse conjunto. Se eu conseguir identificar e classificar esse elemento, eu sei qual é o conjunto que ele está nessa relação. Tá? Então, eu consigo fazer essa relação para determinar. Então, vamos lá. Ó. O que acontece? O primeiro conjunto que a gente tem como relação é classificado como o conjunto dos números naturais. Tá? Então, foi o primeiro conjunto que surgiu, e aí na história, ele começou a ser contado, na verdade, quando se era para se contar ovelhas, esse conjunto foi o primeiro que veio a surgir. Então, a gente tem aí, quando a gente trabalha com a relação de conjuntos, a gente tem que entender toda essa relação, tá? Para que ele serve? Quais são os elementos que compõem esse conjunto? Como eu relaciono esse conjunto? As operações que podem ser trabalhadas nele? Se eu consigo identificar esses conjuntos numéricos, eu consigo, em algumas questões do Enem, a gente vai ver mais adiante, que só a identificação, se eu sei que ele é um número natural, se eu sei que ele é um número inteiro, se eu sei que ele é um número racional, eu consigo matar a questão sem precisar, às vezes, resolver, apenas com a teoria que ele me traz. Então, eu preciso identificar cada conjunto, preciso identificar cada elemento e a relação que eu posso ter com eles. Tá? E a gente vai ver cada um deles, como ele se classifica, quais são as características, porque às vezes a gente olha os números de modo geral, a gente não consegue identificar. Ah, isso é um número natural? Isso é um número inteiro? Isso é um número racional? Isso é um número real? Isso é um número complexo? Apesar de que hoje em dia nós não temos mais a relação de números complexos, tá? Mas a gente vai entender cada conjunto e vai entender que ele pode ser relacionado conforme o número que ele apresenta. E aí entra a relação da dízima periódica, entra a relação das raízes, não esqueçam. E aí vão buscando, sempre na internet, vão buscando questões, tá? Tirando as dúvidas, precisando. Nós já vimos operações com conjuntos. Pegue outras questões da internet e aí vão precisando e tirar dúvidas. Se tiver alguma dúvida ainda relacionada a esses problemas com conjuntos, traz para a gente que a gente vai tirando as dúvidas que forem necessárias, tá? E aí, conforme a gente vai apresentando o conteúdo, você pode ir perguntando, pode ir tirando dúvida, pode mandando aí as dúvidas que for no... Já começaram, só. Já voltar aqui para a gente entender. Aí, ó.
Tá? Então, ó, vamos entender, de modo geral, todos os conjuntos numéricos para a gente poder identificar na questão qual o conjunto que eu estou trabalhando, quais são os elementos que ele se relaciona. Então, eu preciso entender cada um deles para poder relacionar. Então, o primeiro conjunto que eu tenho aí, que foi o primeiro conjunto que surgiu, que se decidiu contar, é o conjunto dos números naturais, tá? Ele é representado pela letra N, tá? Que eu tenho, ó, letra N como sendo a representação dele. O que que eu tenho? O que que eu preciso entender nesse conjunto dos números naturais? Quando você olha esse conjunto dos números naturais, você vai perceber que são todos os números positivos e também o elemento zero. Lembra que o zero ele não é nem positivo e nem negativo, ele é um elemento neutro. Por isso que quando você relaciona aí, eu estou botando todos os números positivos e o elemento zero que entra na minha relação. O que que acontece? Ó, existem uns elementos chamados de subconjunto. O que é um subconjunto? Você pega um conjunto maior e desse conjunto maior você tira um conjunto menor. E ele vem trazendo algumas características para esse subconjunto. Então, vamos supor, se eu pegar esse conjunto ele, às vezes ele vem representado assim, ó, e colocar um asterístico bem aqui, toda vez que você encontrar esse conjunto dos números naturais, onde esse asterístico, ou qualquer outro conjunto que você tenha, inteiros, racionais, que é o que a gente ainda vai ver, que tenha esse asterístico aí, ele está identificando para você o seguinte, que ele está com ausência do zero. Então, esse conjunto é apenas os elementos 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele vai embora, tendendo aí a mais infinito. Tá? Então, cada característica dessa eu preciso entender. Eu preciso saber quem é o conjunto, quais são os elementos que compõem esse conjunto. Então, o primeiro conjunto, números naturais. São todos os elementos positivos e o elemento zero, que não é nem positivo e nem negativo. Quando eu acrescento o asterisco, eu estou identificando ali que esse elemento tem a ausência do zero. Tá? Então, eu estou tirando o zero desse conjunto. Aí ele se torna um subconjunto. É um conjunto menor tirado de um conjunto maior. Tá? Essa é a relação que eu tenho para o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Aí, o que é que se percebeu? Ó, se percebeu que eu tinha um conjunto com os valores positivos, tinha um conjunto com elemento zero, mas eu não conseguia contar valores negativos. E aí, o que é que se fez? Ampliou esse conjunto, fazendo com que, para cada número que eu tinha positivo, eu teria um número negativo. E esse conjunto passa a ser chamado de conjunto dos números inteiros, que vai ser representado agora por esse elemento z aqui, ó. Então, o que que acontece? Eu amplio aquele conjunto, que era o conjunto dos números naturais, tá? Para cada valor que eu tenho positivo, eu coloco um elemento negativo. Então, 1, o oposto dele, menos 1. O 2, o oposto dele, menos 2. O 3, o oposto dele, menos 3. Então, eu amplio esse elemento e estou definindo aí que o conjunto ele vai se ampliar. O que que acontece? É como se aquele conjunto, que era um conjunto dos números naturais, agora ele está se encaixando no novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Então, você percebe que todo número natural vai se tornar um número inteiro, tá? Mas nem todo número inteiro é um número natural. Por quê? Porque agora eu tenho valores negativos nessa relação. Então, você percebe, ó, que o conjunto é o conjunto Z, tá? E ele vem, além dos valores positivos e o elemento zero, ele tem também os valores negativos. O que que eu tenho aqui como relação? Se você observar, esse elemento daqui para cá, ele é o conjunto dos números naturais, que foi encaixado aí. Então, esse conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, eu posso dizer que todo número natural é um número inteiro.
mas nem todo número inteiro é um número natural. Isso cai em prova, porque às vezes ele pergunta a relação, porque a relação de todo número natural é um número inteiro, ou todo número inteiro é um número natural? Então eu preciso saber dessa relação, tá? Então você percebe, que daqui para cá eu tenho os números naturais. Então, aquele conjunto menor se encaixou dentro de um conjunto maior. Mas quando eu ampliei esse conjunto para cá, esses elementos, ele passou a ser maior do que aquele primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Então, eu posso dizer que todo número natural, ele é um número inteiro, mas não posso fazer o inverso. Isso aqui não pode existir, porque eu não tenho todo inteiro sendo um número natural. O que acontece aqui? Eu tenho uns subconjuntos que vão ser relacionados dentro desse conjunto dos números inteiros. Primeiro deles, se eu pegar o z e colocar o asterisco, nós já vimos lá em cima que quando ele vem representado pelo asterisco, quer dizer que ele tem a ausência do zero. Então, esse conjunto ele vai ser composto por todos os valores negativos, ele vai pular o zero e vai direto para os valores positivos. Então, é o primeiro subconjunto desse conjunto dos números inteiros. Então, eu tenho z asterisco, quer dizer que ele tem todos os valores positivos, todos os valores negativos, mas não tem um elemento zero nessa relação, porque o asterisco me tira o zero. Qual seria o segundo conjunto? Eu posso dizer que ele é um z+. Quando ele vem com esse sinal de mais embaixo, ele indica que ele está pegando os valores positivos, mas com um pequeno detalhe, o zero também entra. Então, aí eu tenho a ausência dos números negativos, eu só tenho os valores, sendo eles positivos, e o elemento zero que entra nesse conjunto. Então, esse aí é um subconjunto. Qual é o próximo que eu tenho? Eu posso dizer que eu tenho um z-. Se você olhar, se o z+ vem os valores positivos e o elemento zero, o z-, ele vem todos os valores negativos e também o elemento zero. Então, ele também é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Tenho mais também, eu posso dizer que ele é um z+ asterisco. O que é o asterisco? Nós já vimos que é a ausência do zero. Como ele vem com mais ainda, quer dizer que ele quer só os valores positivos. Então, eu teria os elementos 1, 2, 3, e aí ele vai embora como subconjunto. Por último, eu teria o conjunto z- asterisco. E aí, a regra, lembra, eu vou ter todos os valores negativos com ausência do zero. Então, você percebe que esse conjunto, eu consigo sair ramificando esse conjunto aí em várias partes. Então, eu consigo determinar esse elemento aí em várias partes. E aí, eu preciso entender sempre, tá? Quando eu uso a relação, eu tenho que dizer sempre que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Todo elemento natural agora também é um número inteiro. Sempre entenda que nem todo inteiro é um número natural. Então, a volta ela não existe nessa relação. Então, eu estou encaixando. Você vai perceber que você vai pegar o primeiro conjunto, que é o menor, e eles vão se encaixando um no outro, até formar o conjunto final, que é o conjunto dos números reais. Então, peguei o primeiro conjunto dos números naturais, só valores positivos e o elemento zero. Peguei o conjunto dos números inteiros, que além dos valores positivos e o elemento zero, eu tenho também os valores negativos. Encaixei um no outro. Qual o próximo conjunto? E aí eu entro com o conjunto dos números racionais, que vai ser representado por esse elemento Q. O que eu preciso entender nesse conjunto de números racionais? Toda vez que você fala em conjunto dos números racionais, você tem que entender o seguinte, que é todo elemento
eu posso transformar em uma fração. Lembra que a fração ela tem o numerador e tem o denominador. Então, quando você olha o elemento, ó, se eu pego A sobre B, ele é uma fração. Tá? Então, eu tenho o elemento de cima, numerador, elemento de baixo, ele é chamado de denominador. Que esse A, ele precisa ser um número inteiro, tá? Então, ele pode ser positivo, pode ser negativo, tá? E pode ser zero. Esse B também é um número inteiro, pode ser positivo, pode ser negativo, só que com uma seguinte condição, ó, o B tem que ser sempre diferente de zero. Ou seja, o denominador aí nunca pode ser igual a zero. Tá? Senão eu não consigo resolver, ele se torna aí uma fração da qual eu não consigo resolver. Então, essa é a condição. Então, deu para transformar em fração? Ele é um número racional. Qualquer elemento que eu tenho anterior, tanto faz ele ser um número inteiro, tanto faz ele ser um número natural, ele é um número racional. Como é que eles estão se encaixando? Ó, se você perceber, eu tenho um número natural, ele se encaixa nos números inteiros, que vão se encaixar nos números racionais. Então, eu peguei o número natural, encaixei no número inteiro, e agora eu estou pegando o conjunto dos números inteiros e naturais e encaixando nos números racionais, com um pequeno detalhe, tá? Todo natural, ele é inteiro, todo inteiro, ele é racional, tá? Então, um está se encaixando no outro. Lembrando sempre, a condição não volta. Então, nem todo racional ele é inteiro, nem todo racional ele é natural. Como é que eu faço? Vamos supor, se eu pegar o elemento 3, ele é um número natural? É. Ele é um número inteiro? É. Ele é um número racional? Bom, a regra é, se eu puder transformar ele em fração, ele é um número racional. Aí você me diz, mas professor, não dá. Por que não? Se eu pegar assim, ó, 3 sobre 1, não é uma fração? Se é uma fração, eu consegui transformar em uma fração, então ele também é um número racional. Tá? Se eu pegar o elemento menos 5, ó, ele é um número natural? Já não é mais natural. Ele é um número inteiro? É um número inteiro. Mas será que ele é um número racional? Não sei. Se eu puder transformar ele em fração, ele é um número racional. Então, se eu pegar, ó, mesma regra, menos 5 sobre 1, consegui transformar em fração. Então, ele é também um número racional. Então, você percebe que eles vêm numa sequência. Então, eu posso ter um elemento que ele é natural, ele é inteiro, logo ele é racional. Eu posso ter um elemento que ele não é natural, mas ele é inteiro e pode ser um número racional. Pode ser não, é um número racional. E aí a gente entra na regra de só números racionais. Quando é que eu vou ter apenas só números racionais? Entra a primeira relação. Se eu pegar o número 0,7, ó, é um número decimal. Ele não é natural, ele não é inteiro, mas eu consigo transformar esse elemento em fração? Se eu consigo transformar esse elemento em fração, então ele é um número racional. Então, como é que ficaria isso em fração? 7 sobre 10. Então, você já está vendo aí, ó, que ele deixou de ser natural, ele deixou de ser inteiro, e agora ele passa a ser um número racional. Porque eu consegui transformar ele em uma fração. Se eu conseguir transformar ele em uma fração, logo ele é um número racional. Outras, lembra da dízima chamada de dízima periódica? Então, se eu pegar assim, ó, 0,555, e aí ele vai embora. Ó, não é natural, não é um número inteiro, ele é racional? Bom, como é que eu transformo uma dízima periódica simples? Lembra que a regra é o seguinte, para cada elemento que eu tenho que se repete, eu acrescento 9. Como eu só tenho o elemento 5, então ó, ele vai ficar 5 sobre... Só o elemento 5 se repete, então ó, sobre 9. Conseguir transformar em fração? Então ele é um número racional.
Vamos pegar o outro aqui, vamos ver se a gente pega aqui, ó, 0,78, 78, e aí ele vai embora. É uma dízima periódica simples. Quem é o termo que se repete? O 7 e o 8. 7 e o 8. Então, eu posso pegar aqui, ó, como é que eu transformo isso aqui em fração? Ó, 78. Para cada termo que eu tenho se repetindo, eu tenho que acrescentar um 9. Como eu tenho o 7 se repetindo, o 8 se repetindo, então ele vai ficar 9, 9. Então, vai ficar 78 sobre 99. Tá? Então, esse é o elemento que eu tenho aí como relação. Transformei em fração, é um número racional. E lembra que eu tenho também uma dízima quando ela não é periódica. Ó, ela é chamada dízima, ela é mista, né? Ela tem um termo que se repete periodicamente, que é o 3, e tem o elemento 5 que não se repete. E aí, como é que eu trabalho com essa relação para transformar isso aí numa dízima periódica? Lembra como é que funciona isso? Ó, eu vou pegar o número inteiro, 53, tá? Menos aquilo que não se repete, sobre... Qual é a regra? Para cada elemento que se repete, eu tenho 9, tá? Então, o 3 se repete, então é 9. Para o elemento que não se repete, eu acrescento 0. Como é só o 5, ó, a gente vai ficar 90. Por que eu faço essa subtração? Porque eu estou tirando lá o elemento que não se repete dessa relação. E aí eu faço a operação, o elemento aí, 9 para o termo que se repete, que é o 3, e 0 para o termo que não se repete, que é o elemento 5. E aí eu posso fazer. Deu para transformar em fração? É um número racional. Então, você percebe, ó, que esses elementos já não são mais naturais, já não são mais inteiros. Eles são exclusivamente racionais. Ele já não corresponde aos outros anteriores. E, por último, tudo aquilo que eu posso tirar raiz. Então, raiz de 4, eu posso chamar de número racional? Posso. Por quê? Quem é a raiz de 4? É 2. Eu consigo transformar isso aqui em fração? Fica 2 sobre 1. Transformei em fração? É um número racional. Então, dá para tirar a raiz? Ela é uma raiz exata? Então, ele também é um número racional. Se eu pegar raiz de 16, vai ficar 4. Como é que eu transformo isso? Fica 4 sobre 1. Tá? Então, você percebeu aí que além dos números naturais inteiros, eu tenho dízima periódica, números decimais, deu para transformar em fração, número racional. Raiz, deu para tirar a raiz exata, número racional. Então, todos os elementos se encaixam aí dentro do conjunto dos números racionais. Você está vendo que você pegou um conjunto menor, que é o conjunto dos números naturais, e cada conjunto que ele vem, ele está ampliando esse conjunto. Pegou o conjunto dos números inteiros, já colocou os números negativos, e agora o conjunto dos números racionais, com os elementos chamados de dízimas periódicas que eu tenho, tanto as simples quanto as compostas, as raízes, todos esses elementos se encaixando aí um dentro do outro, formando esse conjunto final, que é o conjunto dos números racionais que eu tenho aí, tá? E fechando, não fechando na verdade, mas o conjunto que eu tenho seguinte é o conjunto dos números irracionais. Bora tentar entender aqui, ó. O que acontece? Se você olhar, você vai dizer para mim, professor, o senhor já pegou todos os elementos possíveis. Então, não tem mais nenhum elemento que possa se relacionar. Aí você esqueceu alguns elementos. Primeiro deles, se eu pegar um número assim, ó, 0,35478, vai embora. É um número que eu não consigo transformar em fração. Ou seja, isso aí não é uma dízima, isso aí não é um número decimal, porque eu nunca sei quem é o termo que vem a seguir. Se eu não consigo transformar em fração, ele é chamado de número irracional. Tá? Não deu para transformar em fração, número irracional. Então, ele fica fora daqueles conjuntos que a gente já viu anteriormente. Então, é a relação que eu tenho, é um número irracional. E todos aqueles em que eu não tenho uma raiz exata. Se você pegar o raiz de 3, ele não é uma raiz exata.
Então, eu não consigo tirar a raiz exata desse elemento. Se não dá para tirar a raiz exata, ele é um número irracional. Tá? Então, o que acontece? Esse conjunto é como se fosse um conjunto à parte. Os outros, um se encaixa no outro, natural se encaixou dentro dos inteiros, inteiros dentro dos racionais, e os irracionais é como se fosse um conjunto que eu tenho ali à parte relacionado, que completa o número, os conjuntos numéricos. Então, ele está ali, mas ele é um conjunto que está à parte entre eles. Vou já mostrar para vocês como é que ele fica nessa relação total. E, por último, tudo que você viu anterior, você fecha com esse conjunto, que é o conjunto dos números reais. Então, ó, se ele é natural, ele é real. Se ele é inteiro, ele é real. Se ele é racional, ele é real. Se ele é irracional, também ele é um número real. Então, tudo que você pensar de elemento se encaixa dentro do conjunto dos números reais. Ele coloca aqui, ó, que para determinar os reais, vai ser a união dos racionais mais os irracionais. Lembra que união eu vou juntar todos os elementos em um único conjunto? Então, quando eu quero determinar o conjunto dos números reais, eu vou pegar todos eles. Eu vou pegar todos os racionais, vou pegar todos os irracionais. Quando eu juntar todos eles, eu tenho o conjunto dos números reais. Então, cada elemento na minha reta numérica, ele é um número real ali representado. Tá? Como é que isso fecha no final? Ó, vamos tentar entender cada conjunto que eu vou ter relacionado. Vamos pegar aqui, ó. Nós iniciamos com que conjunto? Ó? Nós iniciamos o menor conjunto deles, que é o conjunto dos números naturais. Então, é o menor conjunto que eu tenho relacionado. Ele tem aí valores positivos e o elemento zero. Depois, nós demos sequência e vimos que o conjunto seguinte, que envolve todos eles, é o conjunto dos números inteiros. Tá? Ó, você percebe que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Na sequência, nós vimos também o conjunto dos números racionais. Então, aqui eu tenho, ó, conjunto dos números racionais. Ah, então, eu tenho o número natural, na sequência eu tenho o número inteiro, na sequência eu tenho o número racional. O que acontece? Ó? Ele vai estar bem aqui assim, ó. Esse conjunto aqui vai ser o conjunto que eu tenho este. E esse conjunto é onde entra o conjunto dos números irracionais. Ah? Então, você percebe que ele está lá, mas ele não se envolve com os outros conjuntos. Ah, nesse conjunto dos números irracionais tem um elemento que a gente usa muito, principalmente quando vai determinar a circunferência, que é o mais característico dele, é o elemento π. Lembra que o π vale 3,1415 e aí ele vai embora. Ele não tem fim, logo eu não consigo transformar em fração, então ele é um número irracional. É o mais característico aí desse conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Tá? Então, ó, você percebeu que eu tive uma sequência natural, inteiro, racional. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. E aí os irracionais que ficaram lá. E quando você junta todos eles, você surge com um conjunto, que é o conjunto maior que você tem aí como relação, que é o conjunto dos números reais. Tá? Então, ó, todo natural ele é real, todo inteiro ele é real, todo racional ele é real e todo irracional também é um número real. Então, qualquer elemento que você pegue aí desse conjunto, ele se torna um número real. Então, tem que entender cada elemento que você tem aí, que você vai ver quando a gente for ver algumas questões, ele vai usar essa relação para você. Você precisa saber o que é um número natural, o que é um número inteiro, o que é um número racional, o que é um número irracional. Se você não souber, você não consegue caracterizar e não consegue marcar as alternativas que tem quando ele vai trabalhar com esses conjuntos, tá? Lembrando sempre, tá?
que um conjunto vai se encaixar no outro. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional, todo racional é real e todo irracional também é real. E aí eu vou ter alguns critérios aqui, ó, que é o critério de divisibilidade e números primos, tá? Lembra que você ouve muito falar sobre números primos. Lembra o que é um número primo? Ele é muito usado principalmente quando você vai fazer a decomposição ou MMC ou MDC dos elementos, tá? Então, os números primos são aqueles que são divisíveis, tá, por 1 e por ele mesmo. Então, são números naturais maiores que 1, que possuem apenas dois divisores distintos, 1 e ele mesmo. Os mais conhecidos, 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, e aí ele vai embora, tá? São vários primos que a gente tem aí relacionado. Mas, na maioria das vezes, quando você vai fazer MMC e MDC, você precisa ter esses, pelo menos os primeiros, até o 11 você precisa conhecer. O 2, 3, 5, 7, até o 11, pelo menos você precisa ter essa noção, porque quando você for fazer a decomposição em fatores primos, precisa conhecer esses elementos para poder fazer essa relação, tá? E aí, vou tocar aqui num ponto, mas lembrando que amanhã o Brasil vai fortalecer mais em relação a isso. Você sabe me dizer quem são os elementos? Quando é que eu sei que um elemento é divisível por 2? Algumas regras, alguns critérios de divisibilidade. Então, se eu pego qualquer número, como é que eu posso dizer que o elemento é divisível por 2? Lembra, para ele ser divisível por 2, vamos buscar os critérios de divisibilidade. Quando ele é por 2, é quando ele termina no número par. Então, qualquer elemento que você pegue, ele for um elemento par, eu já sei que ele é divisível por 2. Qual a condição quando ele é divisível por 3? Ó, a regra da divisibilidade por 3, o que é que eu preciso entender na regra da divisibilidade por 3? Quando você soma os algarismos, e esses algarismos, a soma deles dá um número divisível por 3. Vou lhe dar um exemplo aqui bem simples para a gente trabalhar. Vamos supor que eu pegue o elemento 12. Pelo critério de divisibilidade, eu sei que 12 é divisível por 2, porque ele é par. Mas será que ele é divisível por 3? Como é que eu faço para saber se ele é divisível por 3? Eu vou somar os algarismos dele. Então, se eu somar 1 mais 2, é 3. 3 é divisível por 3? É. Logo, o 12 também é divisível por 3. Vamos supor, se eu pegar 352. Ele é par, eu sei que ele é divisível por 2, mas será que ele é divisível por 3? Para saber se ele é divisível por 3, eu teria que somar os termos, ó, 3 mais 5 mais 2. Então, vai ficar 3 mais 5, 8, mais 2, 10. 10 é divisível por 3? Não. Logo, 352 também não é divisível por 3. Então, são essas regras que você vai utilizando que vai até diminuindo o trabalho de você ter. Aí eu vou pegar o 352, vou fazer por 3, bora ver se dá para dividir. Então, se eu somar, só somar mentalmente os números e o número que der um número divisível por 3, então quer dizer que o número total também é divisível por 3. Então, é uma regra que a gente pode utilizar nessa condição. Quando ele é divisível por 4? Como é que eu sei que o número é divisível por 4? Como é que eu olho um número e posso dizer que ele é divisível por 4? Vamos supor, se eu pegar o 400. 400, eu sei que ele é divisível por 2, porque ele é par, terminou em 0, é par, dá para dividir por 2. Ele é por 3, se eu somar 4 mais 0 mais 0, vai dar 4. 4 não é divisível por 3, então não é divisível por 3. Mas será que ele é por 4? Quando é que eu sei que ele é por 4? Quando esses dois últimos números aqui, ó, são 0, 0. Tá? Então, esse elemento aí ele é divisível por 4.
quando os dois últimos números são 0, 0. Então, eu posso dividir por 4. Ah, mas, professor, se eu tiver assim, em vez de 400, se eu tiver 432, eu posso dizer que esse aí é divisível por 4? Qual é a regra que eu vou trabalhar? Ele é por 2, beleza. Vamos somar os algarismos. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 3? É, então 432 também é divisível por 3. Mas será que é por 4? Como é que eu faço? Ó, eu pego os dois elementos, 32. 32 é divisível por 4, ou seja, os dois últimos elementos. Se ele terminou em 0, 0, já sei que é divisível por 4. Se ele terminou os dois últimos, se eles forem divisíveis por 4, quer dizer, então, também o elemento é divisível por 4. Tá? 32 é divisível? 8 vezes 4 vai dar 32. Então, 432 também é divisível por 4. Tá? Então, são algumas regras que a gente vai utilizando e vai reduzindo o trabalho de ter que fazer. Ah, eu vou ter que fazer a divisão, vou ter que pegar... Não precisa. Usa a regra. Se você usar a regra, eu acredito que o Brasil amanhã vai aprofundar um pouco mais e você vai entender mais ainda em relação a isso. Ó, quando ele é divisível por 5, 5 é o mais fácil que eu tenho, né? Se ele terminar em 0 ou terminar em 5, eu já sei que o elemento é divisível por 5. Vamos supor, se eu pegar o elemento 505, ele não é par, não dá para dividir por 2. Se eu somar aí 5 mais 0 mais 5, vai dar 10, também não é divisível por 3. Os dois últimos números, 0, 5, não é divisível por 4. Então, esse número só é divisível, aí, nesse caso, como ele termina em 5, ele é divisível por 5. Aí eu consigo determinar essa relação de divisibilidade aí por 5. Quando o elemento é por 6, ó, por 6 ele tem que usar duas estratégias. Eu digo que o elemento é divisível por 3 quando ele é, ao mesmo tempo, divisível por 2 e divisível por 3. Tá? Então, se eu pegar esse elemento 12, vamos pegar o 432, que nós já vimos que ele é divisível por 2 porque ele é par. Então, ele passou. Se eu pegar e somar 4 mais 3, 7, com mais 2, 9, ele é 9. É divisível por 3? Então, 432 também é divisível por 3. O que acontece? Ele foi divisível por 2, foi divisível por 3. Se ele foi divisível pelos 2, automaticamente também ele é divisível por 6. Tá? Então, ele tem que encaixar as duas regras para ele ser por 6. Então, se eu pegar um número, ele é divisível por 2, beleza. Ele é divisível por 3, beleza. Deu pelos 2, então ele também é divisível por 6. Eu consigo dividir ele por 6, a regra fica tranquila aí a se determinar. A do 7. A do 7 não tem jeito, tá? Aqui você vai ter que fazer a divisão. É uma regra que você vai ter que dividir por 7 para verificar se dá ou não. A do 8, ela usa a mesma regra da do 4. Os dois últimos números terminados em 0, tá? Ou os dois últimos números sejam divisíveis por 8. Então, eu consigo utilizar a mesma regra que eu utilizo do 4, eu consigo utilizar na regra do 8. Assim também, quando ele é divisível por 9. Tá? Por 9, a mesma regra que eu utilizo do 3. Se eu fizer a soma dos algarismos e der um número divisível por 9, logo, o elemento todo também é divisível por 9. Ou seja, vamos supor, 432, nós somamos, deu 9. 9 é divisível por 9? É. Então, 432 também é divisível por 9. Então, são regras de divisibilidade que, se você sabe, você já reduz trabalho. Em vez de estar fazendo aí, será que dá por 2? Será que dá por 3? Será que dá por 4? Então, você pode usar essas regras sem estar batendo cabeça, sem ter que fazer a divisão para ver se o elemento é divisível ou não por aquele termo. Tá? Então, entenda essas regras aí. Por 2, ele é par. Então, se for par, é por 2. É mais simples que a gente tem. Ela e a do 5 são as mais simples. Por 3, vou somar os algarismos. Somei, deu um número divisível por 3? Então, também ele é por 3. Por 4, os dois últimos números, se for 0, 0, ou se os dois forem divisíveis por 4, o número todo é divisível por 4. Por 5, terminou em 0, terminou em 5, deu para dividir.
Por 6, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Deu para dividir por 2, deu para dividir por 3, automaticamente ele é divisível por 6. Por 8, os dois últimos números, dá para dividir? Então, eu vou fazer a relação, são dois zeros. Terminou nos dois zeros, ou os dois últimos são divisíveis, eu consigo fazer. E por 9, se o elemento for divisível por 9, ou seja, eu faço a soma dos algarismos, dá o número, se ele for divisível por 9, logo o número todo também é divisível por 9. Então, eu consigo trabalhar essa relação de divisibilidade aí, tá? E aí eu tenho... Para que eu vou usar essa relação de números primos, tá? Os números primos eu vou utilizar principalmente no MMC, MDC. Também o Brasil vai aprofundar isso aí com vocês. É só para a gente poder entender aí e pegar algumas questões que vão se relacionar com isso, tá? O MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, utilizando em problemas do Enem que envolvem encontros temporais, eventos repetitivos que acontecem simultaneamente de tempos em tempos. Então, eu preciso, de tempo em tempo, fazer alguma coisa. Então, isso aí eu posso aplicar a regra do MMC para determinar qual é o tempo que eu vou fazer aquela coisa de novo daqui a um certo período. Tá? Vamos supor, engrenagens, planetas alinhados, horário de remédio. Eu quero estou tomando 2 remédios em horários diferentes. Quero saber em que momento eu vou tomar os 2 juntos. Então, esse temporal ele é utilizado principalmente no MMC. Tá? Eu posso utilizar essa relação no MMC. E o máximo divisor comum, utilizado em problemas de divisão máxima, onde se deseja cortar fitas, lotes ou organizar objetos em grupos de maior tamanho possível, sem deixar sobra. Vamos supor, eu quero pegar uma fita e quero cortá-la em partes e quero verificar essa relação. Então, eu posso usar o MDC para determinar esse elemento aí que eu tenho a determinar, tá? Como é que eu aplico isso? Como é que eu desenvolvo essa relação? Vamos lembrar como é que a gente aplica o MMC, principalmente utilizando fatores primos. Vamos pegar algumas questões aqui para a gente entender essa relação. Ó, ele diz o seguinte: um fazendeiro precisa cercar 3 terrenos retangulares cujas frentes medem, respectivamente, 48 metros, 72 metros e 120 metros. Tá? Esses são os elementos que ele tem aí. Ele deseja colocar estacas de sustentação na frente desses terrenos, de modo que a distância entre as estacas seja a maior possível, idênticas para os 3 terrenos, e que haja uma estaca em cada extremidade da frente. A distância em metros entre uma estaca e outra deverá ser de... Ó, presta atenção aí. Lembra que nós vimos 2 casos, né? O MMC, o MDC. O que acontece? Para trabalhar com o MMC, eu tenho que ter aqui, ó, horários, eu tenho que ter engrenagem, planetas alinhados. Então, de tempo em tempo, de hora em hora, eu posso relacionar o MMC. Já o MDC, ele quer objetos onde ele vai ter o maior tamanho possível, sem deixar sobras. Cortar fitas, lotes ou organizar objetos em grupos de maior tamanho possível. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu estou trabalhando com terrenos com medidas. Se eu estou trabalhando com terrenos com medidas, eu preciso trabalhar aí o MDC. Então, essa é a relação que eu tenho. Eu preciso achar o máximo divisor comum que eu tenho aí. Agora, como é que eu faço esse máximo divisor comum? Vamos tentar entender como é que a gente faz. Ó, ele tem 48 metros, ele deu o primeiro valor de 48 metros, ele deu o valor de 72 metros e deu o valor de 120 metros. Vamos usar a regra do MMC para a gente poder achar o MDC. Tá? E aí, eu vou fazer a divisão por fatores primos. Tá? O que eu preciso fazer por fatores primos? Lembra que os primos que eu tenho aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, e aí ele vai embora. O único par que eu tenho
é o elemento 2. É o único primo que é par nessa relação. O que vai acontecer? Ó? Eu vou olhar entre os números e verificar. O primeiro termo é 2. O 2, ele divide qualquer um dos elementos. Ele não precisa dividir todos os termos que tem aí, mas se ele dividir pelo menos um deles, eu tenho que aplicar a regra. Enquanto eu puder utilizar esse 2 dividindo os elementos, eu vou continuar utilizando. Então, ó, vou colocar o 2 aqui. Ó. O 2 divide o 48, nós já vimos, ele é par, dá para dividir. Então, ele vai ficar ó, 24. Então, 48 dividido por 2, 24. O 72 é dividido por 2, ele vai dar 36. E o 120 é dividido por 2, ele vai dar 60. Tá? Então, nesse caso, eu utilizei o elemento 2 e ele dividiu todos os termos aí. Vou olhar. Eu ainda tenho termo que possa ser dividido por 2? Se eu ainda tiver, eu utilizo de novo. Então, eu continuo com o elemento 2. Ó. 24 por 2, ele vai dar 12. 36 por 2, ele vai dar 18. 60 por 2, ele vai dar 30. Tá? Então, enquanto eu puder dividir por 2, quantos termos podem ser divididos por 2, eu continuo dividindo. Então, ó, agora eu tenho 12, 18 e 30. Ainda dá por 2? Vou fazer de novo por 2. E aí ele vai ficar 6, ele vai ficar 9, e ele vai ficar 15. Então, cada termo, ó, 12 dividido por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9, 30 por 2 dá 15. Então, quando eu estiver dividindo, conseguir dividir por 2, eu consigo fazer a relação. Ó, tenho só o 6 aí como um elemento par. O 9 e o 15 já não dá mais para dividir por 2. Mas, como eu ainda tenho um elemento par, eu permaneço com a divisão de novo por 2. Ó. 6 por 2 dá 3. 9 eu não consigo dividir, ele permanece. E o 15 também permanece. Tá? Então, você percebe aí ó, que ele só dividiu o elemento 6. O elemento 9 e 15 não deu para dividir, eu só faço baixar para a próxima divisão. Quando chega aqui, ó, eu já não tenho mais nenhum elemento par, então não dá mais para dividir por 2 aí nessa relação. Eu vou para o próximo termo, e o próximo termo é o 3. Aí eu vou usar o 3 nessa divisão. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Tá? Então, já busquei o elemento seguinte, porque o 2 já não divide mais ninguém. Vou verificar de novo. Ainda dá para dividir por 3. Então, eu uso de novo o elemento por 3. Então, ele vai ficar 1. 3 por 3 dá 1. Vai sobrar o elemento 5. Quando chega nesse ponto, já não dá mais por 3. O último elemento que eu tenho é o elemento 5. E aí, eu vou ter aqui ó, todos os elementos iguais a 1. Deu todos os elementos iguais a 1, todas as divisões possíveis foram feitas, tenho todos os elementos aí e vou trabalhar. Só que aqui tem um detalhe. Quando eu calculo o MDC, ó, nós temos que achar o máximo divisor comum, ou seja, o maior valor que divide todos os termos aí nessa relação. É a divisão máxima que eu posso ter. O que acontece? Como é que eu acho, então, como é que eu tiro o MDC dessa relação? Ó, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o valor só referente àquele termo que dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Então, quando você pega a primeira linha, você usou o 2. Ele dividiu o 48, o 72 e o 120. Como ele dividiu os 3, esse elemento ele vem para cá. Então, esse primeiro termo aqui, ó, como ele dividiu o 48, 72 e o 120, então ele foi o divisor comum que eu achei, ele dividiu todos os 3. Então, o primeiro 2, ele entra como relação. No segundo, ele dividiu o 24, dividiu o 36 e dividiu o 60. Então, ele dividiu também os 3 aí. Então, vou pegar de novo o segundo elemento que dividiu os 3.
Tá? Eu só posso pegar o elemento que possa dividir os 3 ao mesmo tempo. 3, 4, dependendo quantos elementos eu tenho aí, 2. Mas aí eu tenho que sempre buscar aquele elemento que está dividindo todos eles ao mesmo tempo. Vou para o próximo. Se eu pegar o próximo, ó, o 2 dividiu 12, dividiu 18, dividiu 30. Então, eu tenho mais um aqui, elemento 2. Tá? Lembra que aí eu estou achando o MDC. Então, eu pegar todos os elementos que dividiram os termos todos ao mesmo tempo. Tá? Quando eu vou para a terceira linha, ó, esse 2 só conseguiu dividir quem? Só conseguiu dividir o 6. Então, eu não posso tirar ele daqui porque ele não é um elemento que divide todo mundo. O 9 e o 15 não foram divididos por ele. Então, eu não posso utilizar esse elemento. Então, eu utilizei a primeira, a segunda e a terceira linha. A quarta já está fora porque o 2 não dividiu todo mundo. Já quando eu chego no termo seguinte, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu já estou pegando o 3, que dividiu 3, dividiu 9 e dividiu 15. Então, ele dividiu os 3 ao mesmo tempo. Se ele dividiu os 3, ele vem para cá também, nessa relação. Então, por enquanto, eu estou pegando todos aqueles que dividem todo mundo ao mesmo tempo. E tem que fazer isso aí numa multiplicação. Tá? Vou para o próximo. O próximo 3, você vai ver que ele só vai dividir o próprio 3. Ele não divide o 5. Então, ele está fora. E, por último, eu só tenho o 5 que divide o próprio 5. Eu não posso usar também como relação, não posso levar ele para lá. Então, são esses elementos que eu tenho. Para achar o termo, basta eu multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o elemento que eu tenho aí, que é o máximo divisor comum, ou seja, é o elemento que divide o 48, divide o 72 e divide o 120, é o 24. Então, a alternativa correta, ó, letra C, essa é a minha alternativa correta. Tá? Então, lembra aí, ó, quando é que eu uso o MDC? O MDC, quando eu tenho medidas, quando eu quero dividir em partes, de modo que não me sobre nada. Como é que acha esse MDC? Eu aplico o MMC normal e depois eu vou vendo qual foi o elemento que conseguiu dividir todos os termos. E vou tirando ele e depois eu vou multiplicar com os valores que eu encontrar. Então, eu descobri aí que o valor que eu preciso é de 24 metros aí para cada estaca, a distância entre elas. Tá? Ok, pessoal? Deu para entender para determinar o MDC que eu tenho aí nessa relação? Então, eu utilizei o MMC, ou seja, eu fiz a decomposição, mas dentro dele eu consegui tirar o elemento necessário para achar o MDC. Tá? Vamos ver a seguinte, ó. O que ele me tem aqui na seguinte? Ele diz que em uma linha de produção, 3 alarmes de máquinas diferentes emitem sinais sonoros em intervalos de tempos distintos. Ó, lembra que quando você trabalha o MMC, ele vai trabalhar esse tempo. Tá? O primeiro alarme toca a cada 4 minutos. Então, a cada 4 minutos eu tenho o toque do primeiro alarme. Então, vamos identificar aqui, ó, já tenho o primeiro. E esse primeiro ele toca a cada 4 minutos nessa relação. Então, esse é o primeiro elemento que eu tenho nessa relação, a cada 4 minutos. Tá? O segundo toca a cada 6 minutos. E o terceiro toca a cada 10 minutos. Se em um determinado momento os 3 alarmes tocaram juntos, após quantos minutos eles voltarão a tocar juntos simultaneamente pela primeira vez? Bom, o que acontece aqui nesse caso? Ó? Lembra que o MMC ele vai trabalhar com essa relação de tempo. Tá? Então, daqui a quanto tempo? Um ônibus passa a tal hora, o segundo passa a tal hora, o terceiro passa a tal hora. Daqui a quanto tempo eles vão passar e se encontrar nesse tal momento? Então, falando de tempo, dessa relação que tem de engrenagem, toda essa relação, você vai determinar o NMC desses elementos. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Vou pegar os elementos. Então, eu tenho 4, eu tenho 6 e tenho 10. Vou aplicar a relação de MMC nesses termos.
Primeiro termo que eu tenho que pode dividir os termos aí. Ou seja, o primeiro é o 2. Se eu tiver qualquer um que dê para dividir por 2, eu utilizo ele. Então, vou usar o 2 nessa minha relação. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Tá? Ainda tem um elemento que dê para dividir por 2? Tenho. Ainda tenho 2. Então, eu vou usar ele de novo aqui, ó. 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir por 2. O 5 também não dá para dividir por 2. Vou para o próximo primo que possa dividir. Então, o próximo seria o 3. Tem um elemento que dá para dividir por 3? Tem o próprio 3. Então, vou usar o 3 aqui na relação. Então, ele vai dar 1. 3 dividido por 3 dá 1. Sobra 5. E, por último, o último elemento que eu utilizo aqui, ó, o próprio 5. E aí, ele vai aqui, ó. Isso é igual a 1. Como aí eu estou trabalhando com MMC, não mais o MDC, então não vou tirar o elemento que está dividindo os termos todos ao mesmo tempo. Nesse caso, eu faço a relação direta para achar o termo que eu quero aqui. Então, basta eu multiplicar os elementos para determinar o MMC desse elemento. Lembra que aí, ó, que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Então, aquele elemento que eu tenho como relacionar aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, eles só vão se encontrar, ou seja, eles vão voltar a tocar juntos em 60 minutos. É o tempo necessário para que eles possam tocar de novo junto nessa relação. Então, a alternativa correta, ó, letra C. Tá? Então, nós vimos dois casos. O primeiro deles, o MDC, onde eu posso determinar o MDC, ou seja, o máximo divisor comum dessa relação, e o MMC que eu tenho aí para determinar. E aí você viu a diferença entre um e outro? Num dos problemas a gente trabalhou com metragem, e aí ele quer dividir, vamos supor, ele pega uma fita, ele quer dividir, ele tira a medida de um, tira a medida do outro e quer saber qual o elemento que ele tem em comum para eles. Eu aplico o MDC, com a mesma regra como se eu estivesse aplicando o MMC. Aplico o MMC, mas eu só vou tirar aqueles elementos que dividem todos os termos ao mesmo tempo. O que não divide fica fora. E o que sobrou ali, ou seja, os elementos que eu tirei, eu vou multiplicar para determinar esse máximo divisor comum. E quando eu tenho o MMC, você vai usar já a relação multiplicando eles direto, sem me preocupar se ele dividiu o termo, se ele não dividiu, eu pego o termo direto, multiplico e já acho o valor. E aí ele usa tempo, ele usa direcionamento de horário, tudo que ele pode trabalhar sempre nessa faixa aí, eu já trabalho o MMC. Essa é a diferença que eu tenho entre os dois, quando é que eu posso aplicar uma, quando é que eu posso aplicar outra nessa relação, tá? Tudo ok, pessoal? Deu para diferenciar quando é que eu trabalho uma, quando é que eu trabalho outra nessa relação? Porque às vezes a gente acaba se confundindo qual delas eu devo aplicar nessa regra, ó. Lembra que nós vimos a relação dos conjuntos numéricos? Vamos fechar essa aqui para a gente entender como é que os conjuntos numéricos se encaixam em algumas questões que eu tenho aí de Enem. Ó. Ele diz o seguinte, um aplicativo de transporte calcula a tarifa de uma corrida somando um valor fixo de R$ 4,50 a um valor variável de R$ 2,20 por quilômetro rodado. Então, o que acontece? Ele vai te cobrar um valor fixo de R$ 4,50 e mais um valor variável a cada quilômetro que ele vai rodar. Tá? Um usuário realizou uma viagem de 12,5 quilômetros e o valor total pago por essa corrida pertence a qual subconjunto numérico a seguir? Olha o que é interessante aí. Ó. Ele está te pedindo a relação de subconjunto, que é os conjuntos que a gente acabou de verificar. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? O que eu preciso entender? Eu tenho um valor que é um valor fixo, que é o valor de R$ 4,50. Isso aí é o valor fixo. Então, você vai pagar esse valor, mas ele vai te cobrar
R$ 2,20 por quilômetro rodado. Como eu não sei o número de quilômetros, lembra que toda vez que eu não identifico, eu chamo esse elemento de x. Ah, mas professor, eu quero colocar aí quilômetro só para identificar. Tanto faz. Vamos colocar o x porque é o elemento que eu não conheço. O que acontece? Ele rodou 12,5 quilômetros. Se ele rodou 12,5 quilômetros, esse valor de x já tem um valor definido de 12,5. Então, eu vou pegar 4,50 mais 2,20 vezes 12,5 quilômetros. Eu estou pegando aí a relação de dois números decimais que eu preciso multiplicar. Então, eu vou pegar 4,50. Vamos fazer essa operação? Vamos lembrar como é que eu trabalho operações de números decimais quando eu tenho vírgula? Como é que eu vou multiplicar isso aí? Eu vou pegar aqui 12,50 e vou multiplicar por 2,20. Lembra que a relação de multiplicação, no primeiro momento, eu não vou me preocupar com vírgula. Tá? Vou esquecer a vírgula que tem aí. Eu vou fazer a multiplicação normal dos termos. Então, se eu pegar o zero, posso até excluir esse zero daí, acrescentar no final, não tem problema, tá? Mas vamos fazer o processo todo aqui, 5 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. Depois eu tenho 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. E por último, a mesma relação, né? 2 vezes 5, 10. Lembra que eu sempre andando uma casa para frente, né? E aí, 2 vezes 2, 4 e 1, que foi 5. 2 vezes 1, 2. Vou somar esses elementos. Então, eu vou baixar aqui, vai ficar 0, depois 0, 5, 7 e 2. Como é que eu vou fazer aí? Agora sim eu vou buscar o elemento das vírgulas, né? Vou olhar, eu tenho uma casa decimal, aqui na primeira, uma casa decimal após a vírgula, aqui eu tenho 2, 3. E aí eu vou contar 1, 2, 3. Então, o valor que eu vou ter vai ser de R$ 27,50. Tá? Então, na hora da multiplicação, não me preocupo com vírgula nenhuma. Eu vou multiplicar normal e no final eu vou contar quantas casas decimais eu tenho lá e vou acrescentar aí para determinar. E aí, como é que eu somo? A regra também. O que eu vou pegar? 4,50 e vou somar com 27,50. Lembra que eu vou somar aqui, eu tenho que ter vírgula embaixo de vírgula. E aí eu tenho que determinar o elemento para ter vírgula embaixo de vírgula. Então, 0, 5 mais 5, 10, vai 1. 7 mais 4, 11, com mais 1, 12, vai 1. E aqui vai dar R$32. Então, valor a ser determinado de R$32. Vamos ver qual a alternativa que ele relaciona? Ele diz o seguinte, o valor encontrado ele pertence somente ao conjunto dos números naturais. Lembra que 32 é um valor positivo, ele é natural, mas ele é só natural? Não, ele pode ser inteiro, ele pode ser racional, então ele não é só natural, então está fora. Ao conjunto dos números inteiros, mas não dos naturais. 32 é positivo, ele pertence aos inteiros, mas também pertence aos naturais, então também estaria fora. Ao conjunto dos números racionais, mas não dos números inteiros. Também está fora. Por quê? Ele é um racional, mas também ele é um número inteiro. Lembra que eles vão se encaixando? Ao conjunto dos números irracionais. Ele é um número que eu posso transformar em fração. Se dá para transformar em fração, ele não é irracional. Então, a alternativa correta seria nenhuma das alternativas anteriores está correta. Alternativa letra E. Tá, pessoal? Então, quero desejar aí uma boa noite a todos, que Deus abençoe e até a próxima.